tudo bem? Eu sou o Ivan Lima e você é sempre bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Segundo as leis brasileiras, o uso de cannabis, mais conhecida como maconha, é ilegal e tipificado como crime. A punição para quem é pego com a erva é branda, podendo variar de apenas uma advertência, a prestação de serviços à comunidade ou medidas educativas. O mesmo acontece em relação ao cultivo da planta, já que é proibido plantar a cannabis, exceto se a União autorizar seu plantio, sua cultura e colheita mediante fiscalização. Agora, e quando uma cidade inteira, mesmo sem saber do que se trata, consome maconha? Talvez você não se lembre, mas há muito tempo surgiu um vídeo aqui na internet que mostrava uma pequena cidade no Rio Grande do Norte, onde pessoas cultivavam pés de cannabis em casa. Acredite, esse não era apenas mais um meme. O caso é real e é sobre a cidade que foi tomada por pés de maconha que eu irei falar hoje. A história da cidade que foi tomada por pés de maconha começou em algum dia do mês de junho de 1996. Em um sábado à noite, as autoridades da pequena cidade de Cruzeta, localizada no Rio Grande do Norte, receberam uma denúncia sobre uma pessoa que estaria vendendo maconha em um bar localizado na saída da cidade. Como de rotina, os policiais se deslocaram até o local para averiguar a situação. Ao se depararem com o suspeito, a polícia fez os procedimentos de rotina e encontrou uma pequena quantidade de maconha com o rapaz. Moradores da cidade também disseram à polícia que minutos antes do suspeito ser abordado, ele tinha jogado uma sacola de plástico por cima do muro de um terreno. Ao averiguar a denúncia, os policiais encontraram uma sacola cheia de folhas que aparentemente tinham sido colhidas recentemente e eram muito parecidas com as folhas do pé de maconha. Papo vai, papo vem. Os policiais encaminharam o rapaz para a delegacia e foram interrogá-lo para tentar descobrir onde ele tinha conseguido a droga. Em uma situação como essa, geralmente, a polícia espera informações de um grande traficante de drogas, mas quando o rapaz disse onde tinha conseguido a droga, os policiais se surpreenderam. Segundo o rapaz que portava a droga, ele tinha conseguido a maconha no quintal de um idoso que morava em Cruzeta. Na segunda-feira, a polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão e foi até a casa indicada pelo rapaz. Chegando lá, as autoridades se depararam com um idoso de 63 anos de idade e um pé de maconha que tinha pelo menos 3 metros de altura. O idoso, que inicialmente para a polícia era um terrível traficante, pediu gentilmente para os policiais não cortarem a sua planta. Além do pé de 3 metros de altura, ele tinha vários recipientes com a erva, que ele consumia todos os dias. Para o idoso, a planta era um remédio milagroso, pois ele lutava contra um câncer e acreditava que a planta aliviava as dores e impedia que a doença avançasse. Por acreditar que a planta ajudava a combater a doença, muitos outros moradores da cidade começaram a se interessar pelos benefícios da erva e encomendaram mudas para cultivar em casa. Após fazer uma busca mais aprofundada na residência, a polícia descobriu uma plantação de maconha na casa do senhor. As plantas foram todas cortadas e levadas para a delegacia. Ao explicar a situação para as autoridades, o idoso afirmou que ele já cultivava a planta em casa há pelo menos 8 anos. Segundo ele, sua esposa um dia surgiu com uma muda que ela tinha arrumado na casa da irmã, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Então quer dizer que o idoso era um terrível traficante que cultivava vários pés de maconha em casa? Bom, as coisas não são bem assim.
Segundo as investigações, o senhor não fazia ideia do que o que tinha ali era um entorpecente, pois ele usava a planta muito mais para fins medicinais do que para uso recreativo. O que a polícia não sabia era que esse caso era apenas a ponta do iceberg. Além das plantas na casa do idoso, a polícia encontrou pés de maconha em pelo menos 6 residências de Cruzeta, além de mudas de maconha em várias partes da cidade, como no cemitério, em frente a uma igreja e na praça principal da cidade, que ficava próxima à prefeitura. Alguns pés chegavam a medir 6 metros de altura. Ao que tudo indica, realmente os moradores da cidade não sabiam que se tratava de maconha e usufruíam dos efeitos da erva para fins medicinais. Em todas as residências em que a planta foi encontrada, geralmente viviam apenas pessoas acima de 50 anos. A maconha era usada para combater diversos problemas de saúde, como epilepsia, reumatismo, enxaqueca, dor de cabeça, problemas respiratórios, entre outros. É importante destacar também que as pessoas não fumavam a planta, como é mais comum. Se alguém se sentisse mal com qualquer coisa, era só fazer um chá que a planta milagrosa logo combatia os sintomas. As pessoas que cultivavam a erva em casa geralmente doavam galhos para quem precisasse. Em um dos casos relatados, uma mulher afirmou que usou a planta como medicação, pois frequentemente sofria com dores na coluna. Segundo ela, o vegetal era um dos únicos remédios que resolvia seu problema. A mulher também relatou que não sabia que se tratava de maconha e que era muito comum idosos que sentiam dores musculares tomarem o chá para tentar amenizar as dores. Aí fica algumas dúvidas no ar. Mesmo não sabendo que se tratava de maconha, essas pessoas poderiam ser presas por cultivar cannabis em casa? E se alguma delas, em algum momento, comercializou a erva, ela poderia ser acusada de tráfico de drogas? Na época, a justiça determinou que as plantas fossem apreendidas. O caso deu o que falar na cidade e muitas pessoas foram até a delegacia para conhecer a erva milagrosa. Uns diziam achar um absurdo cortar a planta, afirmando que não fazia mal a ninguém. Outros concordavam com a ação da polícia. As ervas foram enviadas para análise para confirmar que de fato era maconha e depois foram incineradas em fornos das indústrias de cerâmicas da cidade. No caso de Cruzeta, como aconteceu nos anos 90, a justiça usou a legislação em vigor da época, que determinava que usuários e pessoas que tinham pequenas plantações de maconha poderiam receber penas de reclusão de 6 meses a 2 anos. E, de fato, todo mundo ficou com medo de ir para trás das grades. Porém, após as investigações, as autoridades concluíram que não havia indícios de que os moradores da cidade usassem a planta como entorpecente. Afinal, ninguém sabia que de fato era maconha e ela era usada para fins medicinais. Quando a erva foi analisada por especialistas, eles identificaram a planta como liamba, uma planta cannabis sativa menos alucinógena que a maconha usada para fins recreativos. Basicamente, era uma erva com efeitos mais fracos, com menos teor de canabinoides, o princípio ativo que causa o famoso barato da maconha. Além disso, estudiosos já revelaram que a liamba realmente tem uma função terapêutica, provando que o que os moradores da cidade disseram sobre a planta fazia todo sentido. Por coincidência ou não, os moradores da cidade afirmaram que meses após a polícia descobrir e acabar com os pés de maconha, o idoso que lutava contra o câncer morreu.
Isso fez surgir uma lenda em Cruzeta que dizia que o que mantinha o idoso vivo era a planta, pois ajudava a controlar o avanço do câncer. Além disso, outra idosa da cidade, que também cultivava a erva, morreu pouco tempo depois. Com isso, as pessoas acreditavam que os problemas de saúde começaram a aparecer depois que ela parou de consumir o chá da maconha. Após toda essa repercussão causada pela planta proibida, os moradores de Cruzeta foram conscientizados sobre o perigo da maconha. Eles também foram alertados sobre os riscos de uma eventual apreensão de novas ervas e da consequente criminalização caso alguém ainda estivesse escondendo uma muda em casa. As autoridades afirmam que, desde então, nunca mais houve nenhum caso de pessoas que usavam a maconha para fins medicinais. Atualmente, o caso arranca risadas dos moradores de Cruzeta. Todos acham engraçado o fato de que muita gente consumiu maconha sem saber que era planta e que era um entorpecente. Ainda mais engraçado é o fato de que a cidade foi o foco de uma reportagem no Fantástico, pois os moradores nunca imaginaram ver Cruzeta na Rede Globo, muito menos em uma situação como essa. E foi assim, por puro engano, que uma cidade brasileira foi tomada por pés de maconha. E você? Conhecia essa história? Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!